Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estou aqui na cidade de Montes Claros, que é a sexta maior cidade de Minas Gerais, com cerca de 500 mil habitantes. E essa cidade tem uma íntima relação com a história da minha família, né? A minha família vive aqui há quase 300 anos. Desde 1707 nós temos aqui o vínculo e a relação com a cidade. E nós estamos aqui diante a Igreja Matriz, que é a igreja que foi fundante para a cidade de Montes Claros, e através dela que formou o Arraial das Formigas, que depois se tornou a própria cidade de Montes Claros. E essa matriz ela é bem antiga e tem todo um histórico em torno dela. Meus antepassados foram aqueles que instituíram essa capela em Montes Claros, porque o alferes José Lopes de Carvalho, ele doou as terras que ele adquiriu do Antônio Gonçalves Figueira, que foi o bandeirante, né, antigo bandeirante, que veio junto com Fernão Dias para a região, e ele meio que fez a fazenda de Montes Claros. Depois disso ele vendeu para o alferes José Lopes de Carvalho, que por sua vez então acabou doando para a igreja essas terras aqui, e formou portanto a capela do Arraial das Formigas, que é a atual Igreja Matriz de Montes Claros. José Lopes de Carvalho, que foi esse doador das terras, acabou falecendo, e logo depois a sua esposa Maria Francisca Caetana de Campos casou novamente com o irmão dele, João Lopes da Silva. E eu sou descendente justamente dessa Maria Francisca Caetana de Campos, que está enterrada ali próximo ao altar da Igreja Matriz, porque quem fazia as doações de terras para a igreja recebeu esse privilégio, né, de serem enterrados próximo ao altar da própria capela, da própria igreja que estava sendo construída. A igreja teve várias reformas ao longo do tempo, ao longo da história, mas acabou tendo esse formato atual que nós verificamos aqui como sendo a Igreja Matriz de Montes Claros. Em frente à Igreja Matriz tem a Praça Dr. Chaves. Dr. Chaves também é meu parente, né, primo do avô da minha avó, mas aqui está a Praça do Dr. Chaves. Ele foi senador, deputado, foi governador de Minas, governador de Santa Catarina, enfim. E aí está a Igreja da Matriz de Montes Claros. Nós vamos mostrar para vocês um pouco da beleza que é e daquilo que está dentro aí, dos aspectos da nossa história, da história de Montes Claros aqui. Então vamos nos aproximar um pouco da igreja. Veja que ela foi construída por volta de 1768 como capela. Depois houve uma reforma, especialmente em 1835 em diante, para uma nova reconstrução, especialmente com a tarefa e o empenho do padre Antônio Gonçalves Chaves. Depois outras reformas ao longo do século XX, né? E aí, a reforma final que nós tivemos foi justamente essa que está aqui sendo apresentada. Nós temos sendo pintado em branco, que representa a pureza, e em dourado, que representa o ouro, e em azul, que representa a nobreza. Ou seja, tudo está relacionado àquele período das minerações, né? Minas Gerais tem muito disso, né? Desses aspectos históricos em relação às construções e tudo mais. Então, logo ali nós temos vários altares dentro da igreja, numa construção antiga, que foi realmente muito bem feita e que nós temos aqui o privilégio de conseguir ver essas coisas, né? E o mais interessante, que eu me sinto bastante feliz e bastante empenhado, é justamente o fato de que estão enterrados ali antepassados, né? Não apenas a minha avó de sétima geração, que é a Maria Francisca Caetana de Campos, mas também outros antepassados, né, que ao longo do tempo, especialmente até o final do século XIX, foram enterrados também dentro da Igreja Matriz. Então vocês podem ver aqui um pouco da beleza da igreja. Vamos nos aproximando aqui para vocês verem a própria igreja em si, na parte interna. No chão há detalhes aqui próprios, né, da igreja, que vocês podem perceber. Aqui a flor de lis está sendo, logo na entrada nós temos esse detalhe. Nós temos então logo acima a cruz, né, com as duas torres do lado leste e do lado oeste da cidade, né? E ali as janelas três janelas na parte superior, representando sempre a ideia de trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui o portal, a entrada propriamente da igreja, né? E aí quando nós nos aproximamos, nós temos mais detalhes também aqui com as janelas próprias aqui também, né? E a própria entrada da igreja. E aqui nós temos logo no chão Nossa Senhora da Conceição de São José, Igreja Matriz. E aí o símbolo da flor de lis, que algumas pessoas perguntam, né, por que o canal Três Vias tem o símbolo da flor de lis?
mais por uma questão de tradição familiar, e até porque a árvore genealógica remonta a esse período, né, que tem aí a flor de lis, e também pelo fato de estar justamente aqui no chão e no piso da própria igreja. Então é uma igreja construída com uma arquitetura diferenciada, como eu mencionei, houve uma série de reformas ao longo do tempo, né? Olha o teto aí como está sendo construído e sendo reformado ao longo do tempo e das eras. A igreja está vazia no momento, né? Porque eu estou aqui no meio da tarde, então é bem tranquilo nesse horário. Aqui é a pia batismal. E aí uma série de cadeiras, né? Para vocês verem, aqui é a entrada no próprio chão mesmo. A cruz. E aí tem uma série de altares ao lado, né? Vocês podem ver com vários santos. Vou mostrar para vocês aqui. Tem aqui, ó, muito bonito, né? Por um bom acabamento. Fátima nos salvará. São vários altares bem bonitos que são colocados ao longo de toda a igreja aqui, com essas portas antigas aqui nesse estilo, né? Logo aqui em cima também tem os vitrais, tem aqui sempre a simbologia, né, de Cristo. Aqui também outros santos também, sempre com esses altares na parte lateral. Vocês podem ver que tem ali também nas laterais, sempre com essa simbologia própria da igreja. Então essa é a igreja matriz de Montes Claros. E aqui está o altar. É justamente aqui, nesse altar, que estão enterrados os meus antepassados. Alguns dizem que era enterrado o padre nessa região aqui embaixo. E logo aqui, aqueles que eram, os que não eram sacerdotes propriamente. Então, bem provável que os antepassados que fizeram as doações de terras para a construção da matriz estejam enterrados aqui, sempre quando alguém celebra a missa, né? Então está pisando aqui nos meus antepassados. Então eu gosto muito de vir à igreja matriz para reverenciar meus antepassados também e para fazer a reza, né, a oração necessária e cumprir os preceitos dominicais também. E esse é o altar que está posto aqui, e mais um altar também ali do lado, e outro altar aqui também do lado. Então aqui, minha avó de 7ª geração, meu avô de 7ª geração também, João Lopes da Silva, Maria Francisca Caetana de Campos, o meu tetravô, João Fernandes Ferreira, o meu pentavô também está enterrado aqui. Então sempre nessa região onde há flores aqui também, e estão enterrados aqui também alguns padres, né? O padre Antônio Barbosa, Paulo Antônio Barbosa, o padre Antônio Gonçalves Chaves, dentre outros que foram enterrados também aqui no altar da igreja matriz. Então essa é a igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo, de conhecer aqui um pouco da igreja matriz, que é onde estão enterrados os antepassados. E é muito bom conhecer um pouco da história da cidade, ter o vínculo propriamente aí com a história, né, que se fundou. Existem 500 mil habitantes na cidade de Montes Claros, e é bom saber que meus antepassados estão intimamente relacionados aqui com a fundação, com os primórdios da capela de Montes Claros, né, na capela do Arraial das Formigas. Montes Claros tem esse nome Montes Claros, porque em volta da cidade existem vários montes, né? Por isso há toda essa coloração aqui própria, e também pelo fato de que o meu avô de 9ª geração, ele lutou numa batalha em uma cidade chamada Montes Claros, em Portugal, né? A Batalha de Montes Claros, que foram contra os espanhóis pela independência de Portugal também, e eu trouxe também essa ideia aqui para a região também, né? Porque há todo um vínculo, né, com a região ibérica, com Portugal, com a história aqui montada também em Montes Claros. Então, além dos Montes Claros que existem aqui, também a ideia da Batalha de Montes Claros, feita em Portugal pela independência, porque foi o meu avô de 9ª geração que lutou nessa batalha, e depois o seu neto veio morar aqui e montou justamente essa fazenda de Montes Claros, que é o Antônio Gonçalves Figueira, que era o bandeirante, né, amigo do Fernão Dias,
e, portanto, ele veio e instituiu aqui a sua fazenda, vendeu posteriormente a fazenda para o José Lopes de Carvalho, que deu as terras para a igreja, que estão aqui. O José Lopes de Carvalho, meu tio, de 7ª geração, e depois dele falecer é que veio a minha avó de 7ª geração, casou novamente, né, com o irmão dele, João Lopes da Silva, e aí eles estão enterrados justamente ali. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.